Olá, eu sou o professor Tiago e este é um resumo do conteúdo estudado no segundo capítulo do componente curricular Linguagem, Trabalho e Tecnologia. No capítulo anterior, vimos que a comunicação é de suma importância para a convivência entre os seres humanos. Vimos também que o responsável pela boa comunicação é única e exclusivamente o emissor, pois é ele quem deve utilizar os melhores elementos da comunicação para que o receptor compreenda claramente a sua mensagem. Veremos agora que, para se comunicar, o ser humano pode utilizar diferentes tipos de códigos, dependendo de sua intenção. O tema aqui tratado será as diferentes maneiras utilizadas para se passar uma mesma informação e o porquê da existência dessas maneiras diferentes. Essas são chamadas de variações linguísticas e nos mostram que a língua portuguesa é viva, ou seja, está em constante transformação para se adequar ao grupo que a utiliza para se comunicar. Elas se dividem em 3 grupos. São variação histórica, variação geográfica e variação sociocultural. A variação histórica nos mostra as mudanças que ocorreram com certas palavras e expressões através dos tempos, fazendo com que algumas dessas palavras ou expressões deixassem de ser utilizadas com os mesmos significados de antes. Por exemplo, a palavra legal, anteriormente utilizada exclusivamente como um termo jurídico, aquilo que está de acordo com a lei. Hoje, utilizada também como gíria, no sentido de algo bom, positivo, supimpa. Aliás, a palavra supimpa hoje é pouco utilizada. E é a variação histórica que nos mostra justamente isso. Um outro exemplo é o que aparece no slide. O pronome você passou por diversas adaptações durante a história até chegar ao modo como utilizamos hoje. A variação geográfica indica as mudanças que existem entre algumas palavras e expressões de região para região e de país para país, já que a língua portuguesa é a língua oficial de 8 países em 4 continentes. Um exemplo clássico é a famosa discussão sobre a palavra macaxeira, ou aipim, ou mandioca, alguns nomes dados para esta raiz comestível. Provavelmente, você já tenha visto uma discussão entre um carioca e um paulista sobre as palavras bolacha e biscoito. Para o paulista, biscoito é somente aquele feito de polvilho, enquanto que para o carioca, bolacha é o mesmo que um tapa, uma agressão física. Em Portugal, por exemplo, viaja-se de comboio, e aqui no Brasil, de trem. A última das 3 variações é a variação sociocultural. Essa variação nos obriga a verificar a situação e local e com quem o falante utiliza a língua. Por exemplo, o falante que chegar a uma cantina de escola e solicitar, por obséquio, queira vender-me uma lata de refrigerante, será visto com olhares cheios de indagações. Afinal, para se comprar uma lata de refrigerante, não se faz necessário o uso de um linguajar tão rebuscado. Da mesma maneira, um candidato a uma vaga de emprego jamais deveria dizer: "Ô meu, arruma um trampo para eu aí". Portanto, a variação sociocultural nos permite pensar e nos atentar para algumas perguntas antes de enviarmos a mensagem. O que eu falo? Com quem eu falo? Onde eu falo? Por que eu falo? E para que eu falo? Ao entender que existem diversas maneiras de se utilizar a língua, o emissor deve optar por uma das 2 variantes linguísticas. São elas: a culta, variante de prestígio, a qual deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é cobrado como forma de ascensão social e profissional; e a coloquial, uma variante mais espontânea, utilizada nas relações informais entre os falantes, sem a preocupação de estar em acordo ou não com a gramática normativa da língua. Ao escolher uma das variantes, o emissor deve se atentar para que sua mensagem não seja elaborada com falhas, ou seja, com construções de frases que possam prejudicar o entendimento da comunicação.
Um grande problema que ocorre atualmente é a ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade de sentido utilizada comumente em anedotas, ou seja, piadas, ou em campanhas de publicidade. Mas, ao ser utilizado em documentos técnicos, prejudica o entendimento da mensagem por parte do receptor, devendo, portanto, ser evitada. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e até a próxima.